Meus amigos, lembram do vídeo de Pokrovsk com muita neblina há uma semana, quando os russos usaram isso para avançar na cidade? Aproveitando que os ucranianos não podem usar drones quando a neblina está tão densa, todo mundo viu, todo mundo entrou em pânico. Uau! Agora há centenas de soldados russos em Pokrovsk. Vou contar o que aconteceu com essas tropas. Qual é o desfecho desse vídeo? Porque ainda não descobrimos. Bem, você está prestes a descobrir. Aqui está o mapa onde eles entraram na rodovia conectada a Pokrovsk pelo sudeste. Você pode ver as tropas entrando sob uma cobertura pesada e densa de neblina. Poucas horas depois, recebemos um vídeo dos ucranianos mostrando o ocorrido com essas tropas. As motos deles foram deixadas. Isso significa que eles se esconderam e eu vou explicar para onde as tropas foram, mas as motocicletas deles foram eliminadas, uma por uma. Você pode ver isso na tela agora, não sobrou nada delas. E aqui, se você ouvir com atenção... Aqui está outra. Ouve-se a voz de uma mulher em um posto de comando próximo a Pokrovsk. Eu sempre fico feliz em ver isso. Há um grande número de mulheres lutando pela causa ucraniana. Aqui está o terceiro queimado com gasolina. O quarto está queimando. O quinto está de pé. Bem, está de pé, mas já era. 6. Esse é o sexto destruído algumas horas depois. Você pode se perguntar, como os ucranianos os descobriram tão rápido? Estava com neblina. Os drones de reconhecimento deles não conseguiam ver. Bem, a resposta é mais simples do que você imagina. Porque este é um vídeo dos russos avançando em Pokrovsk na neblina. Vídeo publicado por combatente russo em chat no Telegram. A partir de um vídeo é possível geolocalizar o local. Com essa geolocalização você obtém as coordenadas, repassa para as equipes de artilharia ucranianas e o resto acontece. Antes dos drones chegarem, o vídeo, nós apenas assistíamos a artilharia destruí-los em pedaços. Vou ler para vocês de um bate-papo russo no Telegram. Vocês já viram o famoso vídeo da entrada em Pokrovsk? E para aguentar o ponto por causa desse esforço, quem foi que pegou e vazou isso para a rede? Hoje, nessa área, há uma montanha de 200 e equipamentos queimados. Então, 200 significa mortos em ação, você sabe, dormindo com os peixes, como dizem. Eles vazaram. Os ucranianos usaram as coordenadas para a artilharia e depois que a neblina caiu, enviaram drones. Então essa manobra para os russos terminou muito mal. Ei, não é a primeira vez que isso acontece. Vou contar uma história de janeiro de 2023 há mais de 2 anos. Essa foi marcante. Este é um soldado russo postando uma foto no Veca dele. É tipo o Facebook russo ou algo assim. Em Saí, Oblast de Kherson, com um integrante da 10ª Brigada Spetsnaz do Diretoria Principal de Inteligência, ele esqueceu de desativar a localização. E olha esse orgulhoso combatente russo posando na frente de onde todos eles estão hospedados na área ocupada de Kherson. Em detalhes, este é o Grand Prix Country Club em Saí. E eles estavam hospedados lá, aproveitando a estadia até que esse cara postou essas fotos com a localização. Os ucranianos conseguiram as coordenadas e este é o resultado. Algumas horas depois, tudo sumiu. Se você reparar na destruição, não foram só alguns drones pequenos. Eu acho que isso foi um Storm Shadow, porque em 2023 eles foram usados em uma quantidade muito maior do que agora. E isso é meio doloroso, que isso ainda aconteça no exército russo, especialmente na entrada de Pokrovsk, onde centenas de soldados russos passam diariamente. Muitos que acompanham a situação acham que os ucranianos podem ser cercados em Pokrovsk. Gerasimov relatou isso pessoalmente a Putin há cerca de 3 semanas. Agora trago uma citação do chefe do Estado-Maior do Exército ucraniano, general Oleksandr Syrskyi. Nossa principal tarefa continua sendo a tomada gradual das áreas designadas, a manutenção e proteção das rotas logísticas existentes, assim como a organização de rotas adicionais, para garantir o fornecimento pontual de tudo o que nossos defensores precisam e a evacuação ininterrupta dos feridos. Por essa citação, percebe-se que Syrskyi não pretende recuar de Pokrovsk e os russos ainda não a cercaram. Vou mostrar exatamente o que Syrskyi quer dizer. Isso acontece no norte de Pokrovsk, onde 2 soldados russos conseguiram se esconder nas ruínas. E agora uma equipe ucraniana é enviada para caçá-los. É o 425º Regimento de Propósito Especial e eles são enviados guiados pelos drones. Os drones de reconhecimento lá no céu. Você pode ver os combatentes ucranianos na tela.
Eles têm comunicação direta com o posto de comando que tem um drone no céu. Então eles basicamente recebem instruções de onde ir, para a esquerda, direita, frente, onde estão os caras, o que fazer. Neste vídeo, eles os perseguem. Os russos correm para outro prédio. 3 operadores os perseguem, lançam granadas e minas antitanque lá dentro. Os russos escapam de novo, mas um ucraniano os expulsa de um prédio com fumaça. Os russos estão em plena vista. O ponto de comando envia 2 visões em primeira pessoa contra eles, neutralizando-os e fazendo-os dormir com os peixes. É assim que funcionam essas missões de neutralização mencionadas por Sirski. Isso ocorreu no norte de Pokrovsk, área controlada pelos ucranianos, segundo os mapas. Mas eu já mencionei várias vezes antes, Pokrovsk não tem uma linha de frente generalizada. Um grupo de infiltração pode ir ao norte de Pokrovsk, atrás das linhas ucranianas, enquanto as tropas ucranianas 425 podem ir ao sul, atrás das linhas russas. É assim que funciona lá, é muito fluido. O principal problema do exército ucraniano é a falta de infantaria. Eles não mobilizaram pessoas de 25 anos ou menos. Pela lei na Ucrânia não se pode mobilizar à força um jovem de 23 anos para o exército. Eles dependem de um sistema de voluntariado. Os russos também dependem de um sistema de voluntariado, mas eles têm muito dinheiro. Eles estão pagando quantias enormes de dinheiro, até mesmo pelos padrões ocidentais, em pagamentos únicos para todos que se alistam no exército. Eles recrutam 30 mil soldados por mês. Como conseguem pagar? Aqui está a resposta. Este é o gráfico de emissão de títulos do governo russo. Em 2025, quando a Ucrânia começou a atacar as refinarias de petróleo, e eles não estão arrecadando tanto dinheiro. A partir daí, começaram a emitir grandes quantidades de títulos e a forçar bancos e empresas a comprá-los. Na verdade, houve um aumento de 600% na emissão de títulos pelo governo russo. É daqui que eles estão conseguindo dinheiro agora, mas isso é um caminho muito perigoso. Meus amigos, uma startup russa apresentou seu robô de inteligência artificial. Você pode pensar na Boston Dynamics, aqueles robôs malucos que conseguem dar mortais e tudo mais. Bem, os russos também têm algo assim. Nós vamos assistir ao vídeo. Esse robô se chama Ídolo, e essa é a primeira apresentação pública dele de... Eu não consigo manter a cara séria. Eles realmente quiseram deixá-lo bem russo, porque ele anda como um típico bêbado russo na rua, sabe? Dormindo depois de ter tomado 3 litros de vodka ontem. É assim mesmo que eles andam, na verdade, os bêbados russos. E o robô se comporta exatamente como um. Dá uma olhada. Porque... ele cai de cara no chão. Era para ser uma apresentação ao estilo Elon Musk, mostrando tecnologia sofisticada. Todo mundo vê, ela explode. Todo mundo dá dinheiro para eles. Mas se parece russo, anda como russo e cai como russo, não sei se alguém vai te dar dinheiro. Agora vão puxar a lona de placa na frente para esconder, mas nem conseguem fazer direito. Quero dizer, eles misturam do jeito errado. Esse é o fiasco dos robôs de inteligência artificial russos. Ok, isso apareceu. Eu não sei quem fez isso, mas isso é ouro, ouro puro. Esse fiasco foi tão grande que Solovyov, o maior propagandista russo, resolveu acabar com esses caras. Preciso compartilhar esse minuto com você. Estou em um estado de leve raiva. Ontem, por algum motivo, houve uma apresentação de um robô humanoide no nosso país. Aliás, o fato de eu estar em um estado de leve raiva que pode virar um logo em uma camiseta, eu sempre me sinto assim. Já tivemos robôs assim antes, como o Fedor, que mostramos e fez algo. Só explica o que você está fazendo, hein? O que você está fazendo? Por quê? A empresa foi criada há pouco tempo. Eles pegaram isso e mostraram. Olha pra gente, não é ótimo? O dinheiro foi destinado. Não posso xingar, mas é muita grana. Está claro pra todos. Eles trazem para o palco, pra a música. O homem ídolo russo, ídolo, ídolo, ídolo. 2 jovens caminham com ele, ele cai, eles o levantam com a música e o levam para fora. 3 caras. Esse era um filme sobre como roubar dinheiro do Estado ou dinheiro privado. Sobre o que era tudo isso. Solovyov faz todas as perguntas certas nesse trecho, pelo menos porque ele está buscando a verdade.
Foi uma encenação sobre como roubar o dinheiro dos investidores e o dinheiro do Estado. E é só isso. Acho que eles ficaram com o dinheiro. Foram milhões investidos nessa empresa. Fizeram o robozinho bêbado, pegaram o dinheiro e agora estão nas Bahamas ou algo assim. Agora, meus amigos, vamos falar sobre a luta da Ucrânia contra a corrupção. Há quase uma semana, um grande escândalo abalou a Ucrânia e o Ocidente, que apoia o país. Descobrimos que havia um esquema para roubar dinheiro da maior empresa estatal de energia. O esquema era comandado por um aliado ou conhecido de Zelensky e coproprietário da empresa de mídia Kvartal 95 de Zelensky. Agora, não podemos afirmar que Zelensky estava envolvido nisso ou se ele está envolvido nisso, mas vou te passar todas as informações que tenho até o momento. Ontem, Zelensky pediu a demissão de dois ministros em exercício, o ministro da Justiça Herman Kalushenko e a ministra da Energia Svitlana Krinchuk. Eles renunciaram logo após 12 de novembro. Autoridades ucranianas informaram que detiveram 5 pessoas e identificaram outras 2 foragidas, incluindo o líder Mindich, que deixou o país. Investigadores do escritório anticorrupção da Ucrânia suspeitam que o ministro da Justiça, Kalushenko, ajudou Mindich a gerir fluxos financeiros ilícitos no setor de energia. Enquanto isso, contratados da Energoatom precisavam pagar propinas de 10% a 15% para manter os contratos. Isso chega a até 100 milhões de dólares. Aliás, ontem Zelensky assinou sanções contra Mindich, que fugiu do país. Eles estão congelando as contas bancárias dele, estão congelando os bens dele, agora ele é um fugitivo. Quero dizer, Zelensky está agindo. Ele também elogia o trabalho do Nabu e incentiva todos a cooperarem com eles. E hoje, o Nabu ordenou auditorias em todas as grandes empresas estatais para verificar se há mais esquemas semelhantes por lá. Como mencionei anteriormente, a população ucraniana está furiosa. Eles estão porque os ataques russos causam estragos em Kiev, Kharkiv e nas maiores cidades ucranianas. E há apagões diários, e há momentos em que o aquecimento não funciona. Há crianças sem refeições quentes que não dormem ou dormem no frio? Esses são seus pais, vendo que ministros do próprio governo roubaram dinheiro que poderia ter sido usado para proteger as usinas de energia, termoelétricas que mantêm suas casas quentes e iluminadas. Preciso trazer uma citação de um ex-chefe de gabinete do Azov, Bogdan Krotevich. Enquanto Halushenko e Chernyshov não forem realmente responsabilizados cumprindo pena na prisão sem direito à fiança. Declarações sobre encontrar e punir soam como puro populismo. A falta de mudanças reais no gabinete presidencial, na liderança do exército e no Estado-Maior ameaça diretamente a soberania do Estado. Então ele pede uma punição severa para todos os responsáveis. E eu diria que a maioria da população ucraniana concorda. Isso não é algo que você pode varrer para debaixo do tapete. Isso vai ficar cada vez maior. Como mencionei, Nabu ordenou a investigação de todas as grandes empresas estatais, auditorias nessas empresas. Se houver outro esquema parecido, será descoberto. Essas são as informações que tenho no momento. O principal que você precisa saber é que isso não está sendo abafado. Todo mundo está falando sobre isso. Os holofotes estão sobre esse evento. Então ninguém pode escapar da justiça, ninguém pode esconder isso. Vou te manter informado sobre isso no próximo vídeo. Agora, amigos, preciso mostrar um vídeo do exército russo sobre como punem homens que se recusam a participar de ataques suicidas ou morrer pelo Império Russo. Dá uma olhada. Comandante, codinome Lotus, subcomandante, codinome Trevo, subcomandante de companhia, açougueiro e comandante de companhia, poeta. Eles me enterraram em um buraco, Por me recusar a ir morrer em uma missão de combate, por uma missão estúpida, onde eu poderia ter morrido. Eles me colocaram em um buraco. Sim, os russos realmente sabem ser criativos para motivar suas tropas a lutar pelo Império, que está desmoronando, que é vazio e oco por dentro. Por exemplo, eles colocaram um cara em um buraco de areia. Não sei quanto tempo vão deixá-lo lá. Acho que alguns espectadores o tirarão dali. Mas alguém disse que isso é muito memeável. Cara, é mesmo. Coloque qualquer tipo de texto aqui. Funciona perfeitamente.
Agora, amigos, vamos à linha de frente. Começarei no norte, passando por Donetsk até o sul de Sul-Parísia. Do norte. Falando sobre Kupiansk, é claro, porque Kupiansk, assim como Pokrovsk, é uma das áreas de frente mais pesadas no momento. Nesta direção, podemos ver um desses pequenos grupos de infiltração russos, e as coisas não saíram como planejado para eles. Eles se infiltraram, mas foram atingidos e agora precisam se exfiltrar. Eu não sei se é assim que se fala, mas com um carrinho de jardim, eu nem sei que tipo de carrinho é esse. Mas eu estava falando sobre a nova estratégia russa, que é se infiltrar e se esconder. Grupos de até 3 ou 4 homens tentam atravessar a barreira de drones ucraniana. Eles se infiltram em alguns prédios abandonados ou ruínas e se escondem lá, às vezes por semanas, esperando que outros grupos se juntem a eles. E quando, como em Pokrovsk, há uma massa deles, de algumas centenas, eles saem e começam a tomar conta de algumas áreas ou ameaçar as equipes de drones ucranianas. Essa é a nova tática deles. Não nego que funcione, mas só se você puder arcar com as perdas. Este próximo vídeo é de Konstantinovka, ao norte de Pokrovsk, em Donetsk Oblast. Os russos aqui usam a neblina para avançar com mais tropas, equipamentos, sistema de lançamento múltiplo de foguetes e caminhões, como mostra o vídeo. A questão é que assim que a neblina se dissipa, o que acontece é um banquete para os drones ucranianos, como podemos ver aqui. Eles estão caçando tudo eles não tinham visto algumas horas antes porque estava com neblina. De certa forma, a neblina até beneficia os ucranianos porque traz uma massa de equipamentos e tropas russas para a zona de morte dos drones. Agora, meus amigos, vamos para o sul da Ucrânia, especificamente para a frente de Zaporizhzhia. E eu quero mostrar para vocês, já mostrei muitas vezes, mas quero continuar falando sobre isso porque precisa ser reconhecido. Vocês podem ver o avanço russo em direção ao Oblast de Dnipropetrovsk, em direção à cidade de Dnipro, que, é claro, está muito longe. Mas os russos estão avançando aqui e a Ucrânia não tem nenhuma resposta para isso. Por exemplo, estou dando zoom no assentamento de Rivnopilha que foi ocupado ontem. Esse assentamento acabou de ser tomado. A Ucrânia recuou e eles continuam recuando porque não há linhas defensivas aqui. Nada. Os ucranianos não as construíram. Essa é outra questão. Por quê? Por que eles não as construíram? Isso se relaciona ao escândalo de corrupção, com casos parecidos no Ministério da Defesa. Além disso, já são quase 4 anos de guerra. Deveriam existir linhas defensivas em todos os lugares, mas em certas áreas nem começaram a construí-las. Não podemos mais evitar essas perguntas, pois os ucranianos pagam com suas vidas. Por hoje é isso, amigos. Para receber as notícias como hoje, inscreva-se no canal. Estarei de volta toda segunda, quarta e sexta-feira. Até lá, tchau, tchau!